As Sagradas Escrituras nos colocam diante de uma questão fundamental, uma questão que atravessa toda a história da salvação. Qual é a nossa resposta ao dom de Deus? Seja a autoridade para governar, seja a graça que cura, a nossa vida se define pelo jeito como a gente acolhe a generosidade divina. Vamos começar então essa meditação sobre o poder, que é chamado a julgar com justiça, e sobre a gratidão, que abre as portas para a verdadeira salvação. E essa pergunta ela não é só teórica, sabe? Ela vai direto ao centro da nossa existência. É um convite a um exame de consciência sobre o poder, sobre a graça e sobre a nossa resposta mais íntima àquele que é a fonte de todo o bem. Então, a nossa primeira reflexão nos leva para o Antigo Testamento. É ali que a palavra de Deus estabelece um princípio que não se abala. Toda autoridade que existe na terra é uma participação no governo divino. É um encargo sagrado que vem do Altíssimo. O livro da sabedoria nos ensina uma coisa muito importante. O poder não é uma posse, mas uma concessão. Quem governa não o faz por direito próprio, mas como um ministro de um reino que, na verdade, não lhe pertence. A sua função é ser, aqui na terra, um instrumento da justiça do céu. E veja bem a natureza desse mandato divino. Não é um poder abstrato, não. É uma missão com um destinatário muito claro: o fraco e o órfão. A autoridade aqui revela a sua vocação mais alta: ser um reflexo da justiça do próprio Deus, que sempre se inclina para defender os desamparados. O verdadeiro poder se mede pela capacidade de servir aqueles que não têm nada. Essa palavra da sabedoria revela uma verdade que chega a ser desconcertante sobre o juízo divino. O poder e o privilégio não servem de escudo. Pelo contrário, eles agravam a responsabilidade. Diante de Deus, a quem muito foi dado, muito será exigido. O exame vai ser proporcional à grandeza do dom que foi recebido. E o Salmo 81 vem para ilustrar a consequência trágica da falha nesse mandato. Os juízes de Israel, que eram chamados de deuses por participarem do juízo de Deus, são sentenciados a morrer como qualquer homem quando pervertem a justiça. A dignidade quase divina deles estava ligada ao cumprimento da missão. Ao traí-la, eles perdem o privilégio e caem da sua vocação. Pois bem, do juízo sobre o poder, o Evangelho de Lucas nos conduz para a economia da graça. A questão agora muda, do governo das nações para o governo da alma, onde a resposta que damos ao dom de Deus é o que determina o nosso destino eterno. Imaginemos a cena. Na fronteira, aquele lugar dos excluídos, Jesus encontra 10 leprosos. O seu dom de cura é derramado com uma generosidade sobre todos, sem fazer distinção. É a misericórdia de Deus se manifestando como um sol que nasce para justos e injustos. Mas aí, dos 10 que foram beneficiados pelo milagre, só um volta. E veja só, justamente um samaritano, um estrangeiro. E é a ele que soube reconhecer o doador no dom, que uma graça ainda maior é concedida: a salvação. É aqui que está a distinção crucial. Todos os 10 receberam a cura do corpo, mas somente aquele que respondeu com um coração agradecido recebeu a salvação da alma, a cura integral. A falha dos 9 não foi incredulidade, mas a ingratidão. Pegar o dom como se fosse um direito e se esquecer da fonte. Os gestos do samaritano, eles compõem uma verdadeira liturgia de ação de graças. Retornar, glorificar, prostrar-se. Isso não são meros atos, mas a expressão de uma fé que reconhece sua total dependência de Deus. É essa fé, que transborda em gratidão, que salva. Com isso, a gente pode começar a diagnosticar a doença espiritual que une tanto os governantes injustos quanto os leprosos ingratos. É uma lepra interior, sabe? Uma soberba que se apropria do dom e esquece do doador. E a parábola que Jesus conta no templo nos oferece o diagnóstico mais claro dessa condição da alma. É na oração que a disposição mais íntima do coração se revela diante de Deus. O contraste aqui é total. O fariseu ele fica contemplando os próprios méritos, o dom da virtude que ele acredita possuir. A oração dele é um monólogo de autossatisfação. Já o publicano, ele não ousa nem levantar os olhos. Ele não tem nada para apresentar, a não ser o seu vazio, a sua necessidade da misericórdia do doador. E por isso, é ele que volta para casa justificado. A gente percebe, então, que a raiz do mal é a mesma: a soberba do poderoso que se acha dono da sua autoridade e a ingratidão do curado que não reconhece a fonte da sua saúde. As duas coisas são manifestações da mesma lepra da alma: se fixar no dom e dar as costas ao doador.
Vamos então concluir nossa meditação refletindo sobre a resposta certa, a resposta adequada aos dons de Deus, aquela resposta que transforma a nossa existência inteira em um ato de culto. E aqui está a verdade que unifica tudo. Seja o poderoso que exerce a justiça em favor dos pobres, seja o pecador que se prostra em ação de graças, a resposta correta é uma só: dar glória a Deus. A justiça para com o próximo e a gratidão para com Deus são, na verdade, duas faces da mesma adoração. O caminho de cura para essa lepra da alma é, portanto, uma vida de fé humilde. Uma vida que se traduz em justiça para com os irmãos e em louvor que não cessa a Deus, reconhecendo que tudo que a gente é e tudo que a gente tem é pura graça, um dom que não merecemos, da sua infinita bondade. E essa meditação se encerra, portanto, com uma interrogação, uma pergunta que precisa ecoar no nosso interior. Em cada pedacinho de autoridade que exercemos, em cada bênção que recebemos, em cada dia de vida que nos é dado, a nossa resposta tem sido um ato de adoração que reconhece, ama e glorifica o doador de todos os dons?